Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, meu querido irmão, meu querido ouvinte da Super Rádio Piratininga 750M. É um prazer, é uma alegria estar com vocês neste momento, nesta noite. Nós estamos mais uma vez nos reunidos para formar através das ondas sonoras da Super Rádio Piratininga 750M o corpo de Cristo. Eu e você somos membros do corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Jesus é o cabeça dessa igreja. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua sintonia. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com um assunto tão importante que esse assunto poderia ser repetido durante o mês inteiro. E eu acredito que nós vamos ter uma grande colheita de entendimentos. Hoje estamos aqui com o Roberto Taveira, conosco. Boa noite, Roberto. Tudo Boa bem? noite a todos os ouvintes. Estamos com o Eduardo na técnica de som. Que Deus abençoe, Eduardo, e Deus nos proteja. Um beijo para a Rose e para toda a família. Nós vamos falar hoje sobre Espírito Santo e religião. É praticamente como nós temos um grave problema no cristianismo. E isso não é só no Brasil. O Brasil está bastante, como se diz, um país cristão, é o que tem mais problemas. Porque nós vivemos uma vida cristã bastante desprovida de atenção. Vamos dizer que nós vivemos um pouco relaxadamente a questão do Espírito de Cristo, do Espírito Santo de Jesus Cristo. Então vocês veem bem que hoje nós vamos aproveitar, vamos pegar um testemunho aqui. É praticamente uma conversa que nós vamos ter, um testemunho de um homem de Deus chamado Watchman Nee. Esse homem, ele, desde jovenzinho, aos seus 16, 17 anos, encontrou com Deus e se dedicou à igreja da China. Durante 30 anos ele conseguiu pregar, estudar. Foi um grande estudioso. A biografia dele, que eu tenho aqui na minha mão, ela é impressionante. Como ele estudava, como ele lia, é uma verdadeira lição. Aqui está o exemplo, hein, do Espírito de Deus, e Deus, ele todo o conhecimento necessário. Então, Roberto, às vezes é bastante honrado por Deus também ter nos dado conhecimentos, né? Ora, livros como esse também, né? Do Kenneth Hagin, que está nas nossas mãos. Justamente. Eu creio em visões. São grande homem de Deus. Também grandes homens de Deus. Então vocês veem o seguinte. Jesus, ele teve 8 visões e o Senhor Sim. apareceu para ele nas 8 vezes. Então, E como que Jesus falou com ele, o Espírito Santo? põe lá aquela imagem mais próxima. Você mesmo muda a imagem para o 2, para o canal 2. Isso, olha, agora você põe, você vê lá. Creio em visões de Kenneth Hagin. E nós temos aqui o Watchman Nee, né? Aqui então está o Watchman Nee, você pode botar lá mais perto também, né? Um homem de Deus, né? Abba Press. Então você vê o seguinte, esse aqui é um homem que conseguiu pregar então 30 anos e mais 20 anos ele morreu na prisão, quer dizer, ficou estudando a palavra de Deus durante 50 anos, 20 dos quais foi na prisão. E ele tem uma obra bastante grande publicada, mas vocês vão ver hoje que lição maravilhosa que nós vamos ter aqui. Essa é a lição onde nós vamos ver a diferença de quando nós temos o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo de Jesus. Vamos lembrar mais uma vez o que é Espírito Santo? Exatamente. Né? O Espírito Santo de Jesus que Jesus ressurreto, né? Depois de ressuscitado, Jesus ressuscitado, glorificado. Então esse já
é o Espírito de Jesus, não é mais o Jesus em carne, né? Então isso é muito importante. Então nós temos essas condições de dizer a vocês o seguinte: no nosso caso, nós precisamos realmente perceber a diferença de um homem que receba o poder do Espírito Santo e de um homem que não recebe. Nós precisamos saber isso, porque nossa igreja brasileira, cristã, e eu estou falando da católica e dos evangélicos, né? Inclusive, aproveitando já, para não perder, um dia desse o meu filho, o Felipe, me perguntou, eu não estava entendendo muito bem como esse negócio de entregar para o Espírito Santo, porque já basta aceitar Jesus e está tudo bem, e ele não tem... ele tem um pouco de dúvida sobre isso, então nós vamos esclarecer também. Justamente, aqui nós esperamos então lá que o Daniel consiga, com a esposa Daniel, consiga pegar esse programa aqui e possamos ter em gravação. Mais tarde, quando nós nos organizarmos, nós vamos poder oferecer cópias em CDs ou em DVDs dos programas que nós estamos fazendo, não é verdade? Não esquecendo que nós estamos na internet, né? Exato, eu já ia falar isso. A internet da rádio é www.superradiopiratininga.com.br. O nosso programa da família é www.programadafamilia.com. Está na internet. E o nosso YouTube é Programa da Família SJC. São 3 sites, então, que nós podemos nos comunicar. Passa para os vizinhos, passa para os amigos, porque nós estamos com um pequeno problema. As pessoas nem sabem disso. Então, nós temos tido um presente de Deus tão maravilhoso que é para falar. Você vê a internet, vai para o mundo inteiro. Agora nós precisamos que vocês passem isso para os amigos. Nós vamos continuar falando de Deus, para depois falarmos desse testemunho de uma grande lição. Esse testemunho de Watchman Nee, que eu separei, é uma aula maravilhosa. Eu já li esse livro umas 4, 5 vezes, mas parece que é um milagre. Quando a gente lê de novo, agora nós vamos ver por que, Roberto, o Espírito Santo tem falado conosco e a gente às vezes não percebe direito. Quando você pergunta para nós, não, mas e aí, como é que a gente vai fazer se as nossas igrejas falam que você precisa fazer isso para ser bom, você precisa melhorar, você precisa ser perdoador, você precisa ter paciência. Lembra desse papo que eu falo para você? Qual é a resposta que eu dou sempre para você? Sem o Espírito Santo é impossível isso. Não tem condições. Nenhum homem consegue. Você não pode nada, né? Sem mim, nada podeis fazer. Esse é o assunto principal de hoje. Sem o Espírito Santo, nós não entendemos nada. Com o Espírito Santo, vocês vão ver só a diferença. Esse homem aqui, quando escreveu essa matéria, isso foi antes de 1950. Ele escreveu, então, quer dizer, esse assunto que ele estudou, já vai para quantos anos? Já vão para 60 anos, não é verdade? 60 anos. E a gente fica por aí sofrendo, os pastores, os padres, os estudiosos, os evangelistas, e nós que estudamos, somos professores, vamos dizer assim, né? Professores semi-analfabetos. Inclusive, até coincidentemente, o ministério de Kenneth Hagin já passa dos 60 anos, desde que Deus os curou. Isso aqui já é antigo, hein? Já é antigo, é. Então esses homens são homens que deixaram coisas maravilhosas para nós. Então, o Watchman Nee teve 50 anos de vida, 30 estudando e pregando e ensinando, e 20 na prisão, continuando escrevendo, porque tiraram a Bíblia dele certas fases que ele estava na prisão. Mas ele tem uma grande quantidade de livros publicados, o Watchman Nee. Vamos continuar falando de Deus, ouvindo o Salmo 53, na voz de Cid Moreira. Salmo 53. Diz consigo mesmo o insensato: Deus não existe. Por isso todos se corromperam, se tornaram imorais, fazem coisas horríveis, ferindo as pessoas e o povo. Na verdade, não há
uma só pessoa que faça o bem. Dizem os insensatos: vamos comer, vamos beber, levar a vida que nos agrada. Afinal, a vida tem que ser isso mesmo. Mas lá do céu, o Senhor observa toda a humanidade.